Aleluias. Quem achou diz amém. Glórias a Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor que diz assim, verso de número 36, vai dizer o seguinte: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com seus cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Verso de número 47, perdão. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quando eu recebi o convite para estar aqui ministrando, abrindo a campanha, eu comecei a pensar, comecei a refletir no que eu iria trazer e qual era o tema da campanha. E o Senhor Jesus me levou neste texto com o tema a adoração que agrada a Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é a adoração de alguém que foi perdoado. Lucas, ele é o terceiro evangelho a ser escrito. Lucas, ele foi escrito no ano 70 depois de Cristo. O livro de Lucas, ele se destaca entre outros porque Lucas, ele sendo médico, o livro dele, ele traz uma riqueza de palavras, ele traz uma riqueza nos seus detalhes. Mas Lucas, ele traz um detalhe, quando eu estava estudando, que Lucas, ele não escreveu apenas para os judeus, Lucas, ele não escreveu apenas para os gentios, mas Lucas, ele escreveu esses textos, Lucas, ele escreveu este livro para todos, trazendo a salvação para um todo, para o global. Porque em Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 18 ao 19, vai dizer o seguinte: disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos. Jesus, ele veio com a missão simples, com a missão de resgatar aqueles que a humanidade, aqueles que os homens descartou. Jesus, ele veio com a missão de olhar para você, olhar para mim, simplesmente para dizer: eu vou morrer na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida, para que hoje você tenha a oportunidade de se assentar nesta igreja, de você ter a oportunidade de bem dizer o meu nome, de você ter a oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida. E Jesus, ele teve uns certos confrontos, teve certos debates com os fariseus e os escribas. Por quê? Porque Jesus, ele veio como um Messias para a libertação do povo. E o judeu, ele espera um Messias totalmente diferente totalmente diferente de como Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo, ele veio de uma forma humilde. Jesus Cristo, ele veio de uma forma simples. Os fariseus e os escribas, eles sendo homens, eles queriam ser Deus. E não é diferente em muitos lugares a qual nós vamos. Muitos homens se acham deuses, se acham donos da razão. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem. Ele se humilhou para obedecer o mandamento do seu Pai, que era morrer na cruz do Calvário, entregar o seu sangue precioso, entregar a sua alma por amor a mim e por amor a você. Aleluia, glórias a Deus. Por muitas das vezes esses homens, esses escribas, esses fariseus, eles eram como juízes. Eles sempre queriam ser certos, sempre queriam ter a autoridade para si.
mas somente a Jesus que foi dado toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. E aqui eu começo a pregar nessa noite, em Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 36, vai nos contar uma história, vai nos contar uma adoração, e vai nos contar também um culto de um pecador que recebeu perdão e de a sua adoração ser genuína. Como assim, pregador? Porque no verso de número 36 vai dizer: e rogou-lhe um dos fariseus. Eu fui pesquisar o que significava rogar-lhe. A palavra rogar é implorar, é insistir. O fariseu, ele insistiu para que Jesus entrasse em sua casa, para que Jesus comesse com ele. Por muitas das vezes não é diferente com muitos cristãos. Por que, pregador? Porque tem muitos cristãos que oram todos os dias na prova. Tem muitos cristãos que só adoram a Deus quando está no aperto, mas quando está na bonança, quando tem tudo do bom e do melhor, se esquece de Deus. Por muitas das vezes há muitos crentes que são assim. Quando está precisando de algo de Jesus, ele insiste, ele implora, ele chama. Quando Jesus ele entrega, quando Jesus ele dá, ele se esquece de Jesus. E aqui esse homem, esse fariseu, ele insiste, ele convida Jesus a entrar, mas ele não tem a reverência, ele não tem a honra a dar para o Senhor Jesus. Porque era de costume dos fariseus, quando convidava alguém, seja ele quem for, para se assentar na sua mesa, eles recebiam ele com alegria, com um beijo, lavando seus pés e ungindo sua cabeça. Mas simplesmente o fariseu só o convidou. Por muitas das vezes pessoas só convidam Jesus, mas ele não tem a reverência de adorá-lo, não tem a decência de honrá-lo na beleza da sua santidade. E eu quero te dizer, Jesus não é qualquer um a qual você insiste e chama apenas para entrar na sua casa. Jesus não é apenas o step que você usa só quando precisa. Jesus não é aquele que você só chama quando precisa. Não, Jesus ele tem que ser o centro da tua vida. Desde o início que você acorda até você dormir, você tem que colocar ele como prioridade. Aleluia, glórias a Deus. E nós podemos entender que no verso de número 37, chega essa mulher, ela descobre que Jesus estava na casa deste fariseu, porque Jesus, ele tinha uma fama já, por causa do seu ministério, das suas curas, da sua pregação. E ali essa mulher entra na casa do fariseu sem ser convidada. Ela entra, ela olha, acredito eu, ela olha para a mesa, ela vê, não tem lugar para mim na mesa, mas há um lugar qual todo mundo descartou. Qual é, pregador? Os pés de Jesus. Por muitas das vezes pessoas acham que somente as mãos de Jesus podem fazer milagre. Por muitas das vezes pessoas acham que somente estar na mesa é o suficiente, mas os pés de Jesus está disponível. Se humilha na presença dele, busca a presença dele, porque o Senhor Jesus ele não está procurando aquele que prega bonito, aquele que canta bonito, não. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. E ali aquela mulher, ela olha os pés e vai e se humilha nos pés de Jesus. E quando eu estava estudando essa palavra, eu fui pesquisar um pouquinho por que lavar os pés. E lavar os pés de alguém, para o judeu, era sinal de humildade, era sinal de respeito. Mas o que aquela mulher fez foi muito mais além do que um sinal de respeito, foi muito mais além do que um sinal de humildade. Ela convida Jesus para entrar em sua vida. Ela convida Jesus para fazer morada e transformar a vida dela, mas ela não diz nada. Mas ela falou com a alma, porque no versículo 37 vai dizer, na parte B do versículo, que ela, no verso 38, que ela se debruça aos pés do Senhor Jesus e chora. E eu pude aprender, em orações,
que quando você não consegue falar com a boca, quando as palavras não são suficientes, quando a luta está tão apertada, quando a luta está tão difícil e a palavra não consegue sair, as lágrimas rolam no rosto, fica tranquilo, o nosso Deus, Ele decifra suas lágrimas e Ele te responde. Eu não sei para que eu estou dizendo isso, mas Deus manda te dizer: as tuas lágrimas são ouvidas, a tua lágrima Ele entendeu e Ele vai te responder dentro de pouco tempo. Aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. Aleluia, glórias a Deus. E ali aquela mulher, ela se debruça aos pés do Senhor Jesus, e ela chora, se humilhando a Ele, pedindo Jesus perdão. E ali ela, em vez dela usar um pano, até mesmo uma orla do seu vestido, ela olha para a sua roupa e fala: minha roupa é suja, o pano não compensa, eu vou usar aquilo que eu tenho de mais valor em mim, é os meus cabelos. Porque para uma mulher judia, o cabelo dela é o véu, o cabelo dela era representado como algo puro, como algo singelo, e ali ela usa aquele cabelo para enxugar os pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por muitas das vezes pessoas olham para essa adoração, assim como aquele fariseu olhou, dizendo: se fosse mesmo um profeta, se fosse mesmo quem diz ser que é, saberia quem tocar nele, saberia quem está tocando nele. Detalhe, Jesus sabia quem estava tocando nele, por isso Ele permitiu. Jesus sabia quem tocava nele. Mas a diferença do judeu, a diferença do fariseu para Jesus é: se o fariseu tocasse em alguém pecador, ele tinha que passar 7 dias se limpando, se purificando. Mas quando Jesus tocava em alguém doente, tocava em alguém pecador, em vez de Jesus se contaminar, Ele purificava aquela vida, Ele transformava aquela vida. Por isso Jesus Cristo, Ele permitiu tocar nos seus pés. Por isso Jesus Cristo permitiu aquela mulher do fluxo de sangue tocar na sua orla e dele sair virtude. Aleluia. É apenas um toque em Jesus. E ali aquele fariseu, ele não é diferente de como muitos cristãos, que olha aquela mulher pecadora, errou, em vez de ajudar, em vez de estender a mão, vira as costas. Quantas vezes pessoas já entrou dentro deste templo e pessoas olhou e falou: não estava bebendo droga, não estava usando droga agora há pouco, não estava cheirando uma carreira de cocaína há dias atrás, não estava roubando, não estava mentindo, mas chegou aqui chorando. Quantas pessoas já chegou nessa casa chorando em prantos, pedindo: Jesus me salva, Jesus me perdoa. Mas por muitas das vezes há crentes que carrega a Bíblia debaixo do braço, que anda com terno, anda com saia até o joelho, debaixo até no calcanhar, e olha e fala: você, logo você. Quero te dizer, não rejeita quem Jesus acolheu, não jogue fora, não se afaste de quem Jesus quer perto, porque são pessoas como eu e você. Outrora éramos pecadores, hoje nós somos pecadores, mas nós temos a salvação e lutamos por ela todos os dias. Então, se você vê alguém que precisa da presença do Senhor, que precisa da graça, estenda a mão como Jesus estendeu. Não julgue, porque a função de julgar, a função de juiz não é tua, é de Deus. Você precisa estender a mão, você precisa acolher, você precisa ajudar. Não seja um fariseu, estenda a mão, porque assim como você precisou de alguém para olhar para você e falar: vamos para a igreja hoje, você falou não. Vamos para a igreja, você falou não, até um dia que o Espírito Santo tocou em seu coração dizendo: você vai, e você está aqui. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus manda te dizer:
Não vire as costas para quem Jesus colocou na tua vida para você evangelizar, porque essa vida é preciosa para Deus. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, não falando para me consolar, mas para me exortar. Quando um homem chegou na porta da minha casa pedindo um celular para ele ligar para a mãe dele, e eu entreguei o meu celular para ele, ele falou com a mãe dele, e ele estava com a sacola na mão. Depois que ele entregou o meu celular de volta, ele tirou uma Bíblia de dentro da sacola, e ele falou: cara, me compra essa Bíblia por R$5. Antes de eu falar não ou aceitar, foi mais rápido do que eu. É esta Bíblia que está te permanecendo ficar vivo. Volta logo para a presença de Deus. E esse cara se assustou e foi embora. Antes de eu sentar no sofá, eu ouvi a voz do Espírito Santo de uma maneira tão forte que o meu corpo estremeceu. Eu perdi as forças do meu corpo quando ele falou: o sangue deste homem não está mais em tuas mãos. Essa fala dele até hoje bate em meu coração, até hoje carrego ela em minha vida, porque eu não sei quem o Senhor escolheu para que eu evangelizasse. Eu não sei porque o Senhor me chamou, mas eis-me aqui. Se for para pregar, eu vou pregar, ainda que eu morrerei pregando o Evangelho de Deus, porque eu não quero chegar no céu e ouvir do Senhor: aparta de mim, porque eu não te conheço. Posso até relutar com Ele, mas Senhor, eu preguei em Teu nome, eu falei em Teu nome, mas Ele vai me mostrar: o sangue daquele homem que você não pregou está nas tuas mãos. O sangue daquela mulher que você não pregou, que você se envergonhou, está nas tuas mãos. Engula a tua vergonha e pregue a verdade. Engule a tua timidez e pregue, porque o Senhor não te chamou para ficar esquentando o banco. O Senhor, Ele não te chamou apenas para você carregar a Bíblia debaixo do braço, mas Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. E assim como Jesus, Ele exortou aquele homem, falando a história de dois credores, um devia 500, o outro devia 50, e qual que ele mais amou? Quem mais teve mais afeto, mais admiração daquele rei, daquele homem? Foi aquele que mais devia. Foi aquele a qual ele teve que perdoar mais, teve que esforçar mais para perdoar. E é exatamente assim como eu e você. Quantos pecados você já não cometeu nesta vida, antes de estar na presença do Senhor? Quantas vezes você não errou, caiu, voltou, e o Senhor te aceitou de braços abertos? E nessa noite Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: não descarte aqueles que Jesus não descartou. Não jogue fora aqueles que Jesus não jogou fora. Não exclua aqueles que Jesus morreu na cruz do Calvário por eles. Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para consolidar essas pessoas. São essas pessoas que o Senhor colocou em sua vida. Já estou caminhando para o final. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo de número 7, 4 e 7 vai dizer o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou a vós, os vossos corações, o Espírito de Deus, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo.
Você outrora era escravo, você outrora era escravo do pecado, era servo de Satanás. Mas Jesus Cristo, Ele se rendeu na cruz do Calvário e disse: o pecado deles está sobre mim, eu paguei o pecado deles, para que hoje tenham vida em mim. Hoje vocês são filhos, hoje vocês são amados de Deus. E é nesta palavra que eu quero liberar nesta noite. Leve a palavra onde você for, seja a Bíblia que o mundo vai ler. Não negue o Senhor Jesus em suas palavras. Não negue o Senhor Jesus para um irmão, para uma irmã que se desviou. Ela errou, sim, errou. Mas quem não errou, atire a primeira pedra, evangelize ela, evangelize ele, porque foi para isso que Deus te chamou, para levar a preciosa palavra, para levar a boas novas a quem precisa. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus fale mais em cada coração, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Se coloque de pé, amém? Aleluias. Com base nessa palavra, eu quero perguntar se tem alguém aqui que deseja voltar para os pés do Pai, ou que deseja aceitar o Senhor Jesus. Amém? Tem alguém? Se não tem, quero orar com a igreja. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Querido e eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua bênção, meu Pai amado, sobre nós. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque até aqui a tua mão nos sustentou. Pai querido, eu não sei, meu Pai amado, quem precisou ouvir esta palavra. Eu não sei quem precisou, meu Pai amado, desta palavra, Senhor, mas tu sabes, ó Pai querido, de todas as coisas. Pai celestial, obrigado, Senhor, por cada vida, ó Pai querido, que aqui está. Meu Deus amado, assim, meu Pai amado, com uma adoração, meu Pai amado, de alguém, meu Pai amado, que recebeu perdão, de alguém, meu Pai amado, que merecia, meu Pai amado, o inferno, meu Pai amado, mas o Senhor deu vida, o Senhor deu graça, o Senhor deu ânimo, Senhor. E é por esta palavra, meu Pai amado, que eu quero te pedir, Senhor, se há vidas aqui nessa noite, meu Pai querido, se há vidas, meu Pai amado, aqui nessa noite, ó Pai querido, que precisam, meu Pai amado, de renovo, renova, Senhor. Que se há vida aqui, meu Pai querido, que precisam, meu Pai amado, ser cheias de Ti, meu Pai amado, transborde-as, meu Pai amado, com a Tua palavra, Senhor. Renove-as, meu Pai amado, com a Tua presença. Meu Deus, eu te peço, Pai querido, renova, meu Pai amado, vidas, renova ministério, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, Pai querido, eu te peço, ó Deus, renova, meu Pai amado, vidas, ó Deus. Enche, meu Pai amado, até transbordar, meu Pai amado. Há vidas aqui, ó Pai querido, que necessitam, ó Deus, da Tua presença, meu Pai amado. Há vidas aqui, meu Pai amado, que chegou até os Teus pés, meu Pai amado, em prantos, ó Pai querido. Chegou vidas aqui, meu Pai amado, ó meu Deus amado, quantas madrugadas passou em claro, meu Pai amado, orando, falando: Deus, fala comigo. Deus, Tu ainda tem ministério. Deus, Tu ainda tem promessa. Pai querido, eu te peço, ó Pai querido, como boca do Senhor nessa terra, Senhor. A promessa não morreu, a promessa não morreu. Pecou, mas se arrepende, ainda há tempo de voltar. Aleluia. Leva-me além, em todas as alturas, onde ouça a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz
o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve,
Jesus. Aqui, mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Segura aí, terra. Eu olhava para você, Deus falou assim: vai lá ungir ela. Eu falei: Deus, por quê? E Deus falou assim: ela não está aguentando mais. A luta está tão grande, mas está tão grande, que a vontade é de sumir, desaparecer. Mas diga para ela que eu estou entrando na causa dela hoje. Eu não me conheço, mulher. Eu falei: Deus, por que essa luta? E o Pai me mostrou a você com a Bíblia na mão. E eu falei: Pai, o que é isso? E o Pai falou assim: eu vou lhe mostrar. E a Bíblia caía da tua mão. E você dizia: Deus, por quê? Por quê? E Deus falou comigo: tu tem fugido do altar, do plano de Deus. O que Deus tem para você é coisa grande. Entrega o teu caminho na presença de Deus. Conserta a tua. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Chega de sofrer. Pastor, não dou conta, não consigo. Ei, confia no Deus que te fez a chamada. Deus não fez da tua mãe. Tu tem a chamada. Já chegou aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Faz de novo, faz de novo. Peça isso. Aonde está uma pessoa aqui em nosso meio que você tem tomado remédios, mas a sua cabeça não para de doer. A sua cabeça dói. Cadê essa pessoa? Que a bênção de Deus, Jesus vai te curar aqui agora. Eu creio. Que a vitória de Deus. Pastor, eu vou não, estou com medo de cair. Não, Deus vai te curar. Que a bênção do Senhor não é todos os dias, não. Que a bênção de Deus foi uma macumba que foi feita contra a sua vida. Um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito. Eu não oro no final do culto, eu não vou orar no final, é agora. Que a bênção, aplauda Jesus. Aplauda, dê lugar para Jesus. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O seu povo, Você pode sentir a presença de Deus aí. De Deus aí. de novo, o seu povo Clama-te mais uma vez. faz de novo, o seu povo clama-te mais uma vez. Dizer
Marta, eu vi um anjo de Deus passando do teu lado com a harpa de ouro. E eu falei com Deus assim: que mistério é esse, Pai? Aí Deus ministrava no meu coração e dizia assim: muitos da família dela são prósperos, mas ela não. E eu não trouxe ele a essa terra para ela ser próspera, não, materialmente não. Eu trouxe ela para essa terra para ela orar pela família dela. Cada palavra que sai da tua boca é como uma tocha de fogo. Deus tem feito coisa, tem pessoas da sua família que olha para você e despreza você. Tem pessoas da sua família que olha para você e diminui você. Mas o Senhor manda dizer para ti nessa noite: não para não, porque eu estou do teu lado. Eu já enviei o anjo. Haverá um louvor, um novo cântico sairá da tua boca para a glória de Receba aí. Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Tô entendendo, da Jesus? minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Esse jovem de camisa preta, o laço está preparado, jovem. O bicho está vindo com tudo, porque você abriu a boca e falou: eu quero mudança. E o diabo não ficou feliz não. E Deus manda dizer para ti: tu vai ver o laço. Tu só vai cair se você quiser. Mas o Senhor está te dando escape, está te dando uma recompensa aqui nessa noite. Receba de Deus aí. E a igreja pode aplaudir. Dê glória a Deus para Jesus aí. Dê glória. É aqui que eu me Senta sinto aí, muito senta bem. Aleluia. Quem crê? Vem cá, terra. É de Deus, fala aqui, terra. Fala. Ah, terra, vocês me aproveitam que eu estou indo embora. Eu quero só ver o que vai acontecer. Eu tô indo embora. Pega o mistério. Pega o mistério. Aplauda Jesus. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria. Eu quero falar que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, né? Para testificar que Deus é na vida do meu pastor. Essa semana eu falei para Jesus lá em casa, chorando: Senhor, eu não vou mais trabalhar para minha irmã. Eu não tenho mais força para ficar lá dentro. Porque toda vez que eu chego lá, igreja, é uma humilhação. Porque eu ganho bem. Porque você não tem nada. E eu sempre dizendo: Jesus, porque ela acha que eu tenho que sair da onde eu moro. E eu só saio se Deus me mandar, eu saio. É a raiva da minha família, igreja. Eu amo as minhas irmãs. Eu amo elas de paixão. Mas eu não faço o que elas querem. Eu faço o que o meu Deus quer na minha vida. E aí eu falei para Jesus, eu conversando com a minha irmã, pastor, que é missionária, que mora na Samambaia, que é casada. Eu falando para ela hoje. Ela falou: minha irmã, eu estou de joelho por você. Porque eu falei para Jesus: Jesus, eu ainda estou lá ainda. Porque eu pago meu aluguel, eu tenho que ajudar filho. Porque senão eu já tinha abrido mão de lá. Eu já tinha saído de lá. Essa semana teve uma confusão no meio das minhas irmãs, que eu falei: Jesus, isso me acaba por dentro. Isso me acaba porque eu não... Pai, o Senhor não fez as minhas irmãs de desunião, não. E eu tenho sido perseguida, pastor, para saber que Deus é na tua vida. Porque eu gosto de testificar na hora. Deixa para depois, não.
Jesus, ele é lindo, igreja. E ela fala a palavra assim que essa semana ela afrontou o meu filho de 21 anos. Minha irmã fez um aniversário para minha filha que fez 33 anos. E todo mundo sentado na mesa comendo bolo. E meu menino levantou, meu profeta Isaac, e pediu para minha irmã: tia, você me dá mais um pedaço de bolo? Porque é ela que faz, né? Bolo, salgado, não compra não, é a minha irmã que faz para a família, quando é aniversário. E ali ela olhou para o meu filho e falou: só tem uma coisa para te dizer, não me compara eu com você não. Eu só olhei assim e falei: Jesus, eu peguei meu filho no braço e saí arrastando ele lá para a cozinha da casa da minha mãe, que já é falecida. E não fale nada para ela, não fale nada para magoar o coração dela. Vamos embora para casa, vamos embora. Mãe, ele começou: mãe, eu vou falar um monte de coisa para ela. Eu disse: em nome de Jesus, filho, vamos embora para casa. Vamos embora para casa. E ali eu peguei no bracinho dele a minha sobrinha que não tem temor, não é crente, olhou para mim e falou: tia, tu aguenta demais. E eu falei: mas é meu Jesus, Ariane, que me faz eu suportar. É Ele. Então quero dizer isso. Quero só testificar. Porque eu, na minha vontade, não é mais trabalhar para minha irmã aqui na Sucupira. A minha vontade, eu tenho orado a Deus. Deus me leva para outro serviço, me carrega para outro lugar. Mas o Senhor sempre fala: eu tenho um propósito com você e ela. E está dentro da igreja. Mas eu tenho falado, só para saber, pastor Luciano, eu tenho falado para Jesus: Jesus, a minha força é o Senhor. E para saber que Deus é na tua vida, eu não tenho valor no meio de família, porque sou funcionária pública. E eu sou uma passadeira de roupa, mas eu me orgulho de ser uma passadeira de roupa. É da onde eu ganho meu sustento, é da onde eu pago meu aluguel, ajudo os meus filhos. Eu já escutei ela falar na minha cara. E essa semana eu até falei para Jesus: Senhor, se ela falar mais alguma coisa, eu vou chegar nela e vou dizer: minha irmãzinha, obrigado por tudo, que Jesus te abençoe, eu estou saindo da tua casa. Só para saber que Deus é na tua vida, meu pastor. Eu tenho sofrido no meio da família, sofrido, e eu não sou nada mesmo não, perante eles não. A minha irmã me trata como, toda vez ela inventa uma coisa. Ah, minha irmã, hoje você vai ter que separar as roupas. Hoje você, o Senhor, é roupa demais, pai. Como é que eu vou separar? E eu no meu joelho ali, Deus usou minha outra irmã e falou: Marta, eu já deixo tudo dobradinho para você passar. Deus, Ele cuida, igreja, para testificar. Quero agradecer essa rica oportunidade no nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus te... Eu nasci para te adorar, Te você crê nisso? adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. O sol, a lua, estrelas. Há uma glória de Deus aqui. Você pode sentir essa presença aí. Se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu estou sentindo uma glória tremenda de Deus aqui. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, Porque dele,
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Maico. Alguém olha para você, só você e Deus sabe os vales que nós enfrentamos. Alguns estão indo embora. Hoje eu pensei no meu tio, que ele é irmão do meu pai, que ele faleceu. Eu cresci com ele, irmãos. Foi algo assim muito tremendo assim. Ele foi fazer uma cirurgia em Goiânia. Eu já congregava aqui, eu já estava aqui. Eu saí daqui, peguei minha esposa, nós fomos para Goiânia. Nós chegamos em Goiânia meia-noite. Que horas que a gente chegou em Goiânia? Não tinha como eu visitar o meu tio meia-noite, porque o hospital não ia deixar eu entrar. Então eu lembro porque eu parei e fui lanchar. E aí a gente foi para um hotel, e no outro dia eu fui ver o meu tio. Eu disse assim: e aí, tio, como é que o senhor está? Preparado para a cirurgia? Ele: oxe, menino, deixa de ser besta. Eu falei: o que foi? Você passou a noite todinha comigo aqui, está me perguntando se eu estou preparado? Quando ele falou isso, eu ia falar, e meu pai: psiu, cala a boca. Meu tio falou que eu fiquei a noite toda com ele no hospital, dizendo para ele não temer, que ia dar tudo certo. E por que aquela pergunta pela manhã? Fez a cirurgia, viveu um tempo, Deus levou. E hoje eu recebi um outro telefonema de um outro tio meu, se preparando, já tira os aparelhos, Jesus vai levar. A gente olha, né? Eu nem comentei com a minha esposa isso. A gente vai olhando, mas a gente vem para a igreja, irmão, e a gente vai sentindo uma graça, Deus vai fazendo algo assim. E a gente vai percebendo, porque o nosso tempo também está chegando, irmãos. Então a gente precisa se preparar o nosso altar para encontrar com o Senhor nosso Deus. E aproveitando essa oportunidade, eu quero perguntar: tem alguém para aceitar Jesus? Reconciliar com Deus, tem alguém? Não tem ninguém? Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Qual o nome da campanha? Adoração que agrada a Deus. Você jejuou hoje? Jejuou? A semana toda jejuando. Então pronto, é por isso que essa graça desceu, que eu já levantei hoje comendo arroz. Fritei 2 ovos e já comi. Deus abençoe. Você que trouxe a sua oferta, o seu voto para ajudar a obra de Deus. Você tem que jejuar por mim, rapaz, né? Pastor, eu trouxe uma oferta, eu vou ajudar a obra de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Tem glória a Deus. Vamos passar um voto. Eu não vou passar voto não. Passar voto não. Deixa para quarta-feira que vem. Passa o voto, El? Passa o voto? Eu que sei. Tem alguém que você quer fazer um voto com Deus? Tem alguém? Não tem ninguém. A irmã quer fazer, né? Não vem não. Esse voto aqui é muito alto. É outra coisa que Deus colocou no meu coração. Irmão, eu estou cansado de subir aqui e ficar pensando em dinheiro, irmão. Eu estou cansado. E aí Deus falou comigo, irmão. Quem crê, irmão, que Deus fala? Quem crê? Você vai fazer o voto, Geis? É de R$300, Geis. A cara dela. Você vai fazer o voto, Geis? Você vai falar por ela? Tá vendo? Se Deus não te der, Geisa, você não precisa trazer nada não, Geisa, só o pedido. Tem glória a Deus? São 20 pessoas, eu vou orar por você, Geisa. Eu vou orar por você até o dia 25.
desse mês que vem. Por quê, irmão? Porque é o dia do aluguel. A gente tem tanta coisa para fazer, irmãos, eu fico aqui. Aí chega, falta 2 dias do aluguel, falta 1.000, falta 500, não, está repreendido. Diga, está repreendido. Se Deus não te der nada, Jesus, pode trazer vazio, mas eu vou orar. Qual o seu nome, jovem? Raíra. Você crê, Raíra, também? Se Deus não te der nada, pode trazer vazio. Isso é desafio. Eu vou plantar na obra de Deus. Pega uma caneta para mim, anota o nome dessas pessoas que estão. Uma caneta, ó. Uai, você ficou doida quando eu falei o valor? Ué? Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Anota o nome de todo mundo. O irmão me chamou, eu chamei o irmão para fazer uma campanha de 3 segunda-feira. O irmão falou assim: não, pastor, é 40. Falei, pronto. Tem que crer, irmão. Se a gente não crer, irmão, o que a gente vai fazer? Vai guardar o dinheiro, vai levar para onde? Senhora, Pai, entra com a providência, meu Deus. Visita a família, visita os projetos. Na pouca força dela, ela crê no milagre, meu Deus. E eu também creio no nome de Jesus. Abra a mão da senhora, Pai. Operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Toma posse de uma vitória de Deus. E a senhora vai contar um milagre, viu? Vai contar um milagre. Eu creio. Toma posse. Minha esposa, até dia 25 desse mês, não é dízimo não, é voto. Não, você vai falar assim: entreguei meu dízimo. Não, isso aqui é um voto. Isso aqui é para o irmão Elias. Ele não pegou não, mas vou botar na mão dele. Aí. Só acredita, irmão Elias, que quando Deus colocou esse propósito no meu coração, Deus mostrou o Senhor. Só crê nisso. Toma posse, em nome de Jesus. Aplauda Jesus aí, irmão. Pega o nome de todo mundo. Você é minha esposa. É ou não é? Sim ou não? E você vai ser a minha cobradora. Você vai ser a minha cobradora. Antes de eu dormir, você vai falar assim: a oração dos irmãos. Todo dia. Vai, em nome de Jesus. Vai me cobrar. Amém ou não amém, irmãos? Eu não tenho nada para dar para vocês. É oração, irmãos. Louvado seja Deus. Passa lá, irmã Mandela, acolhe a oferta. Aleluia. Eu creio, irmão. Rapaz, o negócio aqui está forte. Quem crê dá glória a Deus. E é porque eu não ia passar o voto, hein? Vem cá, obreiro. Corre aqui. Entrega lá para a irmã lá, ó. Para minha irmã. Eu não ia passar o envelope. Eu ia passar esse envelope domingo. Oh, desculpa, Vanessa. Perdão. Perdão, Vanessa. Amém ou não amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amanhã quem prega é eu, Vanderleia? Sou eu não, né? É a senhora? Ah, minha esposa falou que era eu. Oi? Não é eu não, é a irmã Estânia que prega amanhã. Vanderleia, olha a irmã ali. Você tem que cantar, mulher, você vai cantar. Sexta-feira, se ela vir, bota ela para cantar, gente. Em nome de Jesus, tem que cantar. Desemborcar o vaso. Sexta, campanha das irmãs. Amanhã a irmã Estânia. Sexta-feira tem campanha com as irmãs. Qual o nome da pastora? Missionária Vanessa. Sexta-feira. Vai pregar no lugar de quem? No teu lugar? Amém, glória a Deus. Tá todo mundo correndo, hein? Pois é. Não. Amém. Tem problema não, irmã Sânia. Quarta-feira você vai
Eu vou sentar bem aqui, ó. Você vai vir para o altar junto com seu cunhado. A sua irmã também. Você é para estar no altar também, viu? É de Deus, junto com o seu esposo. Em nome de Jesus. Ora, jejuma, relampeia, sapateia. Deixa Deus usar vocês. Quem crê, irmão? Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chamou 70 e deu autoridade. Vai colocar a mão sobre o enfermo e vai ser curado. Toda casa que você entrar, você vai falar assim: a paz seja convosco. Se ninguém responder nada, a paz volta para você. Quem recebe essa palavra? Irmão, tem casa que você entra, irmão, parece que o trem está tão pesado, que aquele lá não tem paz. Então você chegou ali, você já fala: a paz seja convosco. Se alguém ali, está na Bíblia, se alguém ali tem paz, ele vai falar: a paz seja convosco. Se não falar, a paz volta para você não sair carregado daquele ambiente, irmão. Quem está entendendo da glória a Deus? Irmão, nós temos que crer na palavra, exercer a palavra. Sábado tem culto de oração. Domingo à noite nós estamos aqui na palavra poderosa em nome do Senhor Jesus. O Senhor não me deu ainda não, mas eu creio que daqui para lá Deus vai desenrolar o rolo de mistério. Aí eu falei que ia continuar, né? É porque eu não falei da unção de Davi, né? Vamos ver, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oi. Tudo bem, Geisa, tranquilo. Se é uma menina de Deus, Geisa, quarta-feira ele espera. Aleluia. Glória a Deus. Esse jovenzinho de óculos aí, levanta a mão, jovem. O Senhor, isso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no Deus tem um segredo contigo, jovem. Em meio ao mar, confiarei. Tentaram tirar a tua fé, e ao teu nome clamarei. mas o Senhor é contigo nessa peleja. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Isso aqui é para a igreja, pega para a tua vida. Cobre os meus temores, tua forte mão Ainda tem altar. guiará. Deus ainda tem um projeto. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Isso é para quem acredita. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas
ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor. Quem quiser oração em posição de mão, está o homem de Deus aqui que vai orar. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.